Bem, agora que a gente já viu alguns conceitos preliminares, a estrutura básica de sistemas lineares, as matrizes que a gente usa para representá-los, e uma informação particularmente importante, determinante, vamos voltar à definição de álgebra linear. Aqui a gente estuda espaços vetoriais e as transformações lineares entre esses espaços. O primeiro espaço vetorial que a gente vai estudar é um que você já encontrou diversas vezes, são chamados espaços euclidianos. Bem, o que são os espaços euclidianos? Vamos começar com o mais simples possível, conjunto de números reais. Quando a gente escreve R, conjunto de números reais, se você quiser, você pode escrever R1, indicando que eu estou olhando para apenas um número real. A gente pode usar a representação da reta real. É uma reta em que eu coloco os pontos organizados da forma natural. Está aqui o 0, 1, 2 e tenho diversos outros pontos aqui no meio. Eu tenho o 0,5, eu tenho o π, que é um número real, eu tenho raiz de 2 aqui no meio, tem números racionais e irracionais, inteiros, positivos, negativos, tá? Esses são os números reais aos quais a gente está habituado. Eu também posso trabalhar com o conjunto, um outro conjunto agora, de pares ordenados de números reais, que a gente vai chamar, rotação típica, de R2. Tá? Então, observa que são conjuntos diferentes. Cada um desses conjuntos pode ser estudado de maneira autônoma, cada um deles é um espaço euclidiano. O conjunto de números reais é o espaço euclidiano unidimensional. Tá? Existe apenas um número real. O conjunto de pares ordenados é R2, é o conjunto de todos os pares ordenados de números reais, tá? E a gente consegue fazer a representação gráfica no plano cartesiano, que está aqui. Tá? A gente dá o nome de espaço euclidiano bidimensional, que tem duas dimensões, uma representada no eixo horizontal, outra representada no eixo vertical. Essa é a nossa representação gráfica. O que está escrito aqui? Bem, ao invés de ter apenas uma reta, agora eu tenho duas retas, porque eu não preciso marcar apenas um ponto, eu preciso marcar dois pontos. Então, assim como eu marcava aqui em cima um determinado valor, para x, se quiser chamar, aqui eu vou marcar um valor para x1 e outro valor para x2, porque eu preciso de um par de números reais. Se eu tenho uma reta com um determinado valor marcado e essa outra reta vertical com outro valor marcado aqui, eu identifico esse par com esse ponto aqui no meio. Tá? E o plano tem todos os números, todos os pares de números reais. A representação que a gente vai usar para isso é essa que está aqui embaixo. Um número, um elemento x em R2, ou seja, no espaço euclidiano bidimensional, isso aqui, se x pertence ao espaço euclidiano bidimensional, é um par x1, x2, em que tanto x1 quanto x2 pertencem a R, ou seja, são números reais. Vale exatamente o mesmo raciocínio para R3, tá? O espaço euclidiano tridimensional. Tá? Agora, a gente tem um elemento composto por três números reais. Tá? Tanto x1 quanto x2 quanto x3 pertencem aos números reais. Como é que a gente pode representar isso? Tá? Bem, a gente fez essa representação típica. Aqui está o eixo x1, aqui está o eixo x2. Você pode trocar os nomes, claro, aqui está o eixo x3. Tá? Você marca da mesma maneira que a gente fez acima, um ponto x1, x2, x3. Você pode ter mais interesse, mais facilidade com representações tridimensionais ou menos, não faz diferença para a gente aqui. Tá? Não é particularmente relevante usar esse tipo de representação. O que nos interessa são as representações algébricas. E para deixar isso claro, a gente vai estender
o mesmo raciocínio e dizer que o conjunto Rn, chamado de espaço euclidiano n-dimensional, é o conjunto de todos os elementos dessa fórmula aqui. É uma sequência de n números reais. Tá? Quem é n? É um número qualquer. N pode ser igual a 1, então a gente tem um espaço euclidiano unidimensional, ou n pode ser igual a 2, pode ser o plano cartesiano, que a gente acabou de ver, pode ser n igual a 3, ou pode ser qualquer outro valor, n igual a 4, n igual a 10, n igual a 20, tá? Tanto faz. Você vai ter essas ênuplas ordenadas. Tá? O que significa ênupla? Significa que eu tenho n números reais. O que significa ordenada? Significa que se eu trocar a ordem de quaisquer dois elementos, a princípio eu troco o elemento que eu estou representando. Tá? Bem, são ênuplas ordenadas de números reais, porque cada uma dessas entradas é um elemento no conjunto dos números reais. Tá? Que notação a gente está usando aqui? O que significa isso? A gente tem essa sequência x1, x2, x3, x4, etc., até xn, tá? O número de dimensões que eu tenho nesse espaço. Tá? E qualquer que seja i igual a 1, 2, 3, 4 até n, o elemento xi pertence a R, número dos reais. Então, para todo i, ou seja, para todo índice que marca a posição do elemento nessa ênupla ordenada, o xi, ou seja, o elemento nessa posição, pertence ao conjunto dos números reais. Tá? A gente diz simplesmente que x1, x2, etc. até xn é um vetor em Rn. Você possivelmente já encontrou essa nomenclatura, que a gente vai usar aqui o tempo todo. Uma sequência de n números reais, uma ênupla ordenada de n números reais, é um vetor em Rn. Esse é o nosso espaço euclidiano genérico. É um espaço euclidiano com um número qualquer de dimensões. N igual a 1, N igual a 10, N igual a 100. Naturalmente, acima de N igual a 3, a gente não consegue mais representação gráfica como a gente tinha até aqui, mas não faz diferença para a gente. A gente consegue definir as operações e fazer o trabalho que a gente precisa para qualquer valor de N, mesmo sem representação gráfica. Bem, a gente está pensando em vetores. Como é que a gente vai representar esses vetores? Tá? Não faz muita diferença a posição em que esse vetor se encontra. Tá? Especificamente, você pode pensar em um vetor de duas maneiras. Não faz diferença para a gente aqui. A gente pode ser um ponto específico, que você conta a partir da origem, ou você pode pensar em um deslocamento, tá, a partir de um ponto qualquer. Tanto faz. Tá? Então, por exemplo, se a gente estiver em R2, considero o vetor 1 e 2. Eu posso representar esse ponto de duas maneiras. Eu posso contar a partir da origem. O que é a origem? É o ponto 0, 0. A gente representa aqui no meio. Eu posso contar, caminhar uma unidade para a direita, 2 unidades para cima. Está aqui o meu vetor 1 e 2. Mas eu também posso começar em qualquer outro ponto. Tá? Eu posso fazer essa mesma contagem a partir de qualquer outro ponto. Por exemplo, eu posso começar essa contagem a partir do ponto 3 e 3. Então, eu vou começar aqui, fazer o mesmo raciocínio. Eu vou contar uma unidade para a direita, 1, 2 unidades aqui para cima. Ao invés de começar na origem, eu começo nesse ponto. Portanto, chego a esse aqui e represento agora esse vetor em vermelho. Então, o vetor 1 e 2 pode ser representado tanto como esse vetor azul, como quanto esse vetor vermelho. Eles são o mesmo vetor, tá? São deslocamentos a partir de um determinado ponto. Pode ser origem ou pode ser um outro ponto qualquer. Esse vetor e esse vetor são o mesmo. Está aqui representado
Mesmo tipo de deslocamento agora para um vetor U e U igual a 1 e 1. Tanto faz se eu caminho uma unidade para a direita e uma para cima a partir da origem, ou se eu caminho uma unidade para a direita e uma para cima a partir de um outro ponto genérico qualquer. Por que não faz diferença? Tá? Porque para a gente, dois vetores vão ser iguais quando eles têm o mesmo tamanho e a mesma direção. Tá? Então basta isso para que a gente diga que dois vetores são iguais. Eles precisam ter o mesmo tamanho e a mesma direção. Mas eles podem perfeitamente ter origens distintas. Tá? Não faz diferença, como a gente estava vendo, se a origem é esse ponto aqui ou é se o início de deslocamento é nesse ponto, ou é a origem do espaço, ou é qualquer outra coisa. Tá? Como a gente vai construir isso? Bem, considera um vetor qualquer, vou chamar de U, que começa no ponto A e termina no ponto B. Tá? Como aqui em cima, começava no ponto 0, 0 e terminava no ponto 1 e 1, ou começava no ponto 3 e 2 e terminava no ponto 4 e 3. Tá? Tem um ponto A genérico aqui, com M coordenadas, tem um ponto B genérico aqui, com M coordenadas. Como a gente vai definir o vetor U, que começa no ponto A e termina no ponto B, ele vai ser simplesmente a diferença. Como está aqui. Ele vai ser a diferença. O que significa dizer diferença? Ele vai ser diferença coordenada a coordenada. Eu vou pegar a primeira coordenada do ponto onde o vetor termina e subtrair dela a primeira coordenada do ponto onde o vetor começa. Está aqui, B1 menos A1. Vou pegar a segunda coordenada desse vetor, subtrair da segunda coordenada desse vetor, assim em diante, até a última, BM menos AM, que está aqui no final. Com essa construção, não faz diferença para a definição do vetor U se ele começa em um ou outro ponto. Tá? Vamos olhar para essa representação aqui. O vetor U começa no ponto 0, 0 e termina no ponto 1 e 1. Tá? Bem, vamos fazer essa operação que a gente acabou de definir. 1 menos 0 é a primeira coordenada de U, está aqui. O outro 1 menos o outro 0, segunda coordenada que está aqui. 1 menos 0, 1. O outro 1 menos 0, 1 também. Esse é o vetor U. Vamos repetir isso para essa representação que está aqui do lado direito. O vetor começa no ponto 3, 2 e termina no ponto 4, 3. Novamente, vamos subtrair elemento a elemento. Eu vou fazer 4 menos 3, está aqui, é a primeira entrada. 3 menos 2, está aqui, é a segunda entrada. 4 menos 3, 1. 3 menos 2, 1. Novamente, eu tenho o mesmo vetor U. Tá? Então, é assim que a gente constrói o vetor U. E, portanto, não faz diferença em que ponto ele começa. A única coisa que me interessa é o tamanho dele. Nos dois casos é o mesmo. Eu caminho uma unidade para a direita e uma unidade para cima. E a direção dele. Ok? Bem, eu tenho conjuntos de vetores. Os espaços euclidianos são conjuntos de vetores de ênuplas ordenadas em Rn. Tá? O que é um vetor? Eu posso interpretar um vetor de maneira particularmente simples como uma matriz com apenas uma coluna. Tá? Você pode pensar em uma matriz com uma única coluna, uma matriz com uma única linha. A gente vai fazer isso, representação em coluna, porque é a representação mais comum. Não é certo ou errado, é simplesmente a representação que você vai encontrar com maior frequência. Um vetor é simplesmente uma matriz coluna, uma matriz com uma única coluna e várias linhas. O número de linhas é exatamente a dimensão do espaço, ou seja, é o número de entradas nesse vetor. Tá? Bem, uma vez que a gente faça a definição, um vetor é uma matriz com uma única coluna, a álgebra de vetores é simplesmente a álgebra matricial, bastando interpretar um vetor com uma matriz com determinado número de linhas e uma única coluna. Tá? Bem, vale a pena somente fazer a interpretação de algumas operações que a gente tem com vetores. Tá? Você já deve ter feito isso, possivelmente numa aula de física,
Como é que a gente interpreta a adição de vetores? Eu tenho um determinado vetor v aqui, eu tenho outro vetor u aqui. Bem, eu faço a regra do paralelogramo. Eu faço uma paralela ao vetor u aqui em cima, faço uma paralela ao vetor v aqui. Tá? Essas paralelas a cada um dos vetores distintos se encontram aqui. Esse é exatamente o resultado da minha soma de vetores. Ok? Você já deve ter visto isso algumas vezes. Como é que a gente faz essa operação algebricamente? Eu tenho um determinado vetor em R2 com coordenadas U1 e U2. Eu tenho outro vetor V com coordenadas V1 e V2. Como é que eu faço a soma? Exatamente como na álgebra matricial. Eu faço essa soma elemento a elemento. Então, a primeira coordenada do vetor soma é a soma das primeiras coordenadas, U1 e V1. É o que está aqui, análogo para a segunda coordenada. Então, por exemplo, se o vetor U é igual a 1, 2, menos 1, e o vetor V é igual a 0, 3 e 5, o vetor U mais V é igual a 1 mais 0, 2 mais 3, menos 1 mais 5, igual a 1, 5 e 4. Está aqui o resultado. Tá? Mesma coisa que a gente fez com a álgebra matricial, tá? Com a interpretação da subtração de vetores. Se eu tenho esse vetor x aqui e esse vetor y aqui em cima, tá? A diferença entre eles é um vetor que liga uma ponta a outra. Está aqui o vetor x menos y, algebricamente, é o que a gente tem aqui. A gente já viu isso, certo? É o que a gente viu logo antes, tá? A gente define este vetor exatamente com essa diferença coordenada a coordenada. Diferença da primeira coordenada de um vetor e da primeira coordenada do outro, análogo para a segunda coordenada. Vamos olhar um exemplo. Eu tenho aqui o vetor x, que é o ponto 1 e 0. Está aqui o ponto 1 e 0. Eu tenho um vetor y, que é o ponto 0, 1. Ou seja, o caminho 0 no eixo horizontal, caminho 1 no eixo vertical. Está aqui. Quem é a diferença entre eles? Bem, a diferença tem que ser exatamente o vetor que começa em x e termina em y, tá? Tá aqui, y menos x. Vamos fazer a diferença. 0 menos 1 está aqui. 1 menos 0, 1 que está aqui. Esse é o vetor diferença. Bem, observa que se você olhar só para esse vetor menos 1 e 1, ele não está exatamente nessa posição aqui, certo? Se você contar a partir da origem, você caminha uma unidade para a esquerda, menos 1, caminha uma unidade para cima, 1 na segunda coordenada, a gente deveria ter esse vetor aqui. Por que a gente desenhou esse vetor à direita e não esse? Porque não faz diferença, certo? Tanto faz, porque não importa a posição em que um vetor começa. Tá? Tanto faz se é aqui ou se é aqui na origem. Não faz diferença para a gente. Esse vetor e esse vetor são o mesmo. Menos 1 e 1. Conte a partir da origem, conte a partir desse ponto 1, 0. Bem, a gente precisa também agora da interpretação da multiplicação por escalar. O que significa multiplicação por escalar? A gente já tinha visto em álgebra matricial. Eu multiplico todos os elementos de uma matriz por um determinado escalar. Quando eu tenho um vetor, eu simplesmente multiplico todos os elementos desse vetor por um escalar. Tá? Então, vamos pegar novamente nosso vetor U igual a 1 e 1. Tá? Esse daqui é o vetor 1 e 1, representado aqui a partir da origem. E vamos multiplicar esse vetor por 2. O que vai acontecer quando eu multiplicar por 2? Eu vou multiplicar cada coordenada por 2, então vai ser 2 vezes 1, 2 na primeira coordenada, 2 vezes 1, 2 na segunda coordenada. Isso daqui é o vetor
2 e 2. Está representado aqui, 2 e 2. Estou marcando ambos a partir da origem, tá? Não faz diferença, mas estou marcando ambos a partir da origem. O que eu faço quando eu multiplico um vetor por um determinado escalar? Bem, se esse escalar for maior do que 1, como no nosso caso, 2 é maior do que 1, em módulo, tá? Eu estico esse vetor mantendo a direção. Tem esse vetor mais curto aqui, estico esse vetor mantendo a direção. Tá? Se eu multiplicar por um escalar menor do que 1, por exemplo, 2/3, eu vou contrair o vetor, mas mantendo a direção. Por exemplo, aqui está o vetor, pensando 2/3. Aqui está o vetor U multiplicado por 2/3. Okay? Então, fazer a multiplicação por escalar significa esticar ou contrair um determinado vetor. Tá? Eu representei aqui para escalares positivos, 2 ou 2/3. Se esse escalar for negativo, eu simplesmente troco a direção. Tá? Então, se eu começo com o ponto 1 e 1, vetor U igual a 1 e 1, e multiplico por exemplo, -3, tá? Eu venho para esse ponto aqui do outro lado. Apenas troquei a direção, porque eu multipliquei por um sinal, por um número negativo. Tá? Bem, a gente acabou de falar um pouco sobre os espaços euclidianos, tá? A gente vai continuar trabalhando com eles agora, mas é importante registrar que um espaço euclidiano é um tipo específico de espaço vetorial. Nós vamos trabalhar mais com espaços vetoriais na segunda parte do curso, tá? Mas vamos registrar desde agora a definição, de maneira um pouco genérica, tá? O que é um espaço vetorial? Um espaço vetorial é, antes de qualquer coisa, um conjunto de elementos. Tá? Então, a primeira coisa, a gente está trabalhando com um objeto básico chamado conjunto, que tem uma série de elementos. Tá? O espaço vetorial é um conjunto de elementos, mas mais do que isso, eu preciso definir sobre os elementos desse conjunto duas operações. Uma operação chamada adição vetorial e outra operação chamada multiplicação por escalar. Tá? Eu posso usar exatamente as operações de adição vetorial e de multiplicação por escalar vistas acima. Tá? Eu posso ser também muito mais genérico do que isso. O que significa, de maneira geral, adição vetorial? Eu preciso associar a quaisquer dois elementos do espaço vetorial um terceiro elemento. Tá? O que é a multiplicação por escalar? Eu preciso associar a cada elemento de um espaço vetorial e a cada elemento de um conjunto de escalares, que para a gente vai ser o conjunto de números reais, um terceiro elemento. Tá? Se eu tenho x, y, elementos de um determinado espaço vetorial, e R, um elemento de um determinado corpo de escalares, eu vou chamar de V, o espaço vetorial, e E, o corpo de escalares, eu preciso de duas operações. Quem é adição vetorial? É alguma operação que transforma x e y em algum outro elemento, não sei quem é, vou chamar de Z, que também precisa pertencer ao espaço vetorial. Tá? E eu preciso pegar R e X e transformar em algum outro elemento, eu vou chamar de H, que também pertence ao espaço vetorial. Nota que aqui eu estou sendo bastante genérico. O que significa adição vetorial? Pegar dois elementos do espaço vetorial e transformar em um terceiro elemento também no espaço vetorial. O que significa multiplicação por escalar? Significa pegar um escalar em um elemento do espaço vetorial e transformar em um outro elemento também no espaço vetorial. Tá? Essas operações podem ser as que a gente acabou de ver. O que significa adição de x e y
x mais y no sentido tradicional. O que significa multiplicação por escalar? Pode ser multiplicação por escalar no sentido que a gente acabou de ver. Tá? Mas não precisa ser. De maneira geral, o espaço euclidiano tem uma estrutura específica que faz com que ele seja um espaço vetorial, mas você pode ter espaços vetoriais muito mais abstratos, tá? E você pode encontrar isso algumas vezes. Tá? A gente vai rever isso na segunda parte do curso, quer dizer, a gente vai encontrar isso, trabalhar com isso na segunda parte do curso, mas nesse momento deixa apenas registrado que um espaço vetorial é um conjunto sobre o qual a gente define essas duas operações, adição vetorial e multiplicação por escalar. Nesse momento, essas operações vão ser simplesmente o que a gente acabou de ver, tá? E a gente diz que esse conjunto, para ser espaço vetorial, precisa ser fechado para essas operações. O que significa dizer que ele é fechado? É o que está aqui. O resultado dessas operações é um novo elemento que ainda pertence ao espaço vetorial.